Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, do site Eu Contemporâneo, e eu venho então dar para você os parabéns para você estar iniciando esse curso Filosofia do Yoga, ou para quem está vindo aqui visitar para saber um pouco mais sobre o que a gente fala sobre esse tema. Realmente ele é desafiador, esse curso é desafiador, mas absolutamente tesudo, porque ele foi construído numa perspectiva de compreensão do yoga como uma filosofia aberta. E nós, pelo menos eu não conheço ninguém, que faz um entrelaçamento entre o que nós conhecemos no Yoga Sutra e outras escrituras aí ditas sagradas do yoga, mas tecendo correlação, tecendo dialética, tecendo diálogo com filósofos igualmente não duais, imanentistas, ou monistas, como a gente costuma dizer também, da filosofia contemporânea, da filosofia moderna. E aí são alguns autores como Spinoza, Nietzsche, Henri Bergson e Deleuze e Guattari vão nos ajudar a dar bagagem, a instrumentos, a compreensão da filosofia monista do yoga. Ah, mas para que eles? A gente precisa deles? Eu precisei. Eu sempre achei, se você, eu tenho um curso de Yoga Sutra aqui, pegar o Yoga Sutra e ler de uma forma espontânea, talvez não sendo iniciado numa escola, você como eu, pessoa leiga que pegou o texto, pratica yoga e quer entender um pouco mais. Não é tão simples, ele não abre para você portas e chaves interpretativas. Se você ainda pegar, pensando no Yoga Sutra, né, 5 versões de traduções e comentários, seja mais acadêmico, mais esotérico, seja o tradutor e comentador sobre Yoga Sutra, portanto, um livro seminal no que dá uma porta de entrada para a gente pensar a filosofia do yoga, não é a única. Podemos pensar em outros textos, advindos do Tantra, por exemplo, anteriores ao Yoga Sutra, por exemplo, citado nos Vedas, ou textos medievais como o Giranda Samhita, Shiva Samhita, Pradipika, texto que talvez se você está começando agora, está viajando. E é por isso mesmo. Porque a gente vai utilizar, então, filósofos que são mais próximos da nossa cultura para facilitar. É uma experiência. Uma experiência e eu me dei muito bem. Eu gosto desses autores nos ajudando a compreender a filosofia do yoga. Então, tentando ser mais pragmático. Eu dividi aqui, na verdade, eu fiz isso no mapa mental que nós temos, é um material aí, para quem está no curso, você vai encontrar lá no final, é um material disposto para dar suporte para você, é um mapa mental do curso. Então a gente tem aqui o início das aulas, que eu chamei de narrativas, ou seja, a gente vai adentrar a como se compreende filosofias ditas de filosofias ditas duais. No Ocidente, podemos pensar especificamente Platão e Aristóteles, a base do que vai fundar a religião cristã. Então, eles são duais, porque há um mundo lá fora, seja o céu cristão, o nosso lar, que é perfeito, e há esse mundo aqui que é imperfeito, de dor e sofrimento. Na perspectiva não dual, ou monista, ou imanentista, não há um outro mundo, só há esse. Então a beleza da vida está aqui, não na espera de outro. Então eu vou adentrar num primeiro momento ali, apresentando essas duas formas de narrativa, de pensar a filosofia, dividindo a história da filosofia em duais e não duais. Claro, fazendo afunilamento para explicar a filosofia do yoga. Não vamos entrar na história da filosofia, né? Mas da filosofia do yoga. E nós vamos utilizar, então, primeiro, entendendo que raios é filosofia não dual e que raios é uma filosofia dual. Depois, a gente vai entrar na compreensão de como há uma construção social da realidade onde a gente vive. Então é importante nós pensarmos nos tipos de sociedade em que vivemos. Aí eu vou utilizar aqui Deleuze e Guattari com 3 tipos de sociedades. Sociedades ditas primitivas, sociedades ditas bárbaras ou despóticas e as sociedades capitalistas, onde algumas civilizações vivem hoje. Não é vocês vão entender no curso, não é algo assim, começou primitiva e agora ela é capitalista. Não, elas estão acontecendo agora. E nessa segunda parte eu vou entrar na questão de sociedade e suas codificações sobre codificações, pegando o marco teórico de Deleuze e Guattari para entender
que dependendo do contexto social, político, econômico onde você vive, portanto, a filosofia do yoga construída num determinado contexto social, político, econômico e religioso, vai fundar um tipo de filosofia. E hoje, na modernidade, o yoga, mesmo tendo uma filosofia ancestral, filosofia de um texto, em contato com sociedades modernas, capitalistas ou bárbaras, despóticas ou imperialistas, e sociedades primitivas, tipo Tupi-Guarani, é possível pensar em interpretações diferentes do mesmo livro, tá certo? Num terceiro ponto, a gente vai entrar num conceito muito bacana de Deleuze e Guattari, que é o corpo sem órgãos, que é um termo difícil de ser aprendido, um conceito difícil de ser aprendido, mas a gente vai lançando mão de muitos dispositivos do yoga, e eu acho que até para quem é da filosofia ocidental, assim, entrar nessa discussão usando o yoga. Acho que agora, nesse terceiro item, é o yoga que ajuda a gente a compreender o conceito de corpo sem órgãos de Deleuze e Guattari, que é muito importante, porque a gente vai entender, então, asana, pranayama, a própria prática, propriamente assim, do yoga, indo além da sua fisicalidade. Por isso esse conceito é muito importante. No quarto ponto, nós vamos entrar, então, em Nietzsche, nas 3 formas de conhecer do indivíduo, né? Que é o pensamento imaginário, o pensamento racional, lógico, né? E o pensamento intuitivo. Né? Aí, claro, Bergson, Deleuze e Guattari vão se ajudar nessa perspectiva também, mas fazendo um link do conhecimento intuitivo ao conhecimento divino de Viveka, né? Da filosofia do yoga, que é traduzido literalmente como discernimento espiritual, quando então Tita se percebe como Purusha, o imaculado. É possível bater um papo disso, um diálogo disso. Então, uma vez um cara me perguntou, mas cara, como você vai colocar todos os conceitos, né, da filosofia ocidental? Mas não vou pegar todos, né? Nós vamos bater um papo, né? Pegar um conceito do yoga e tentar olhar pela uma lente, conceitos, denominações, silogismos até, de autores, de filósofos do Ocidente para bater um papo. Eu não quero falar que é igual, mas eu vou utilizar ele como uma caixa de ferramentas, a filosofia ocidental como uma caixa de ferramentas para conseguir adentrar a filosofia antiquíssima que é do yoga, uma perspectiva sempre não dual. Depois a gente vai entrar no quinto tema, num tema eu chamei de antiplenitude, entre aspas, que ele é provocativo. Antiplenitude porque a gente percebe muitos yogis entendendo a plenitude, Kaivalya, Moksha, o Nirvana budista, como um lugar a ser alcançado. E isso faz com que se comporte que essa vida vivida de espera seja resignada, portanto, muito mais parecida a uma filosofia dual que está à espera de um outro mundo, ou vai cumprir as tarefas para ser abençoada por um outro mundo transcendente. Enquanto que numa filosofia não dual, imanente, não há o transcendente. Então, você vai fazer a prática de yoga não à espera da plenitude, mas para compreender o estado de plenitude. Por isso, essa ideia de antiplenitude. No item 6, então, penúltimo, a gente vai entrar nos tipos existenciais, aí a gente vai utilizar Nietzsche para entender a vida do yogi mesmo. A vida de um yogi camelo, ou seja, aquele yogi que carrega a tradição, carrega os textos, as escrituras, a interpretação que foi dada para ele, que ele entende como perfeita, absoluta, perene. Esse é o yogi camelo, que carrega e briga, luta, espinhando, ressentido. Para depois a gente conseguir, então, levar esse camelo até o deserto para o cara conseguir falar, cara, não sei mais para onde eu vou, porque eu só sou um replicante de ideias de outros que colocam nas minhas costas, para surgir, então, o yogi leão. Claro, o conceito yogi leão é meu, mas do homem leão, ou da mulher leão, é de Nietzsche. O yogi leão, então, é aquele yogi que se rebela contra tudo, se rebela em carregar, percebe estar carregando um fardo nas costas que não é seu, e que esse fardo não serve para arrumar a vida dele, para ajeitar a vida dele. Ele é só um replicante de valores, de moral, de outro. Então ele se rebela, dá o rugido aí do leão, para então entrar na terceiro modo de existência yógico, entre aspas, o yogi criança. O yogi então que aprende a retomar o processo criativo da sua própria vida e para de replicar valores alheios, mas toma coragem pelo leão e do cansaço do camelo, criar os seus próprios valores. Esse então é o yogi criança que vai dançar com a vida, ou brincar com a vida, adentrar ao mundo de lila, de Mahalila. E por último então,
a gente vai adentrar esse processo, que é o caminho todo do curso, é para chegar nesse lugar aqui, de retomar o processo criativo da sua própria vida. A gente vai entrar no capítulo, então, ou no capítulo, na aula, no caminho do Criador, de singularidades criativas existindo. Ou seja, você aprendendo a tornar não que você já é, né? Mas perceber-se singular. E aí então retomar o processo da sua vida criativo e se tornar então um poeta da vida, um artista da vida. O yoga então se torna uma espécie de estética, de arte, e não mais uma filosofia, não mais uma prática, não, ou não só mais, né? Mas se torna uma arte, onde você então vai colorir, vai pintar, é a metáfora que você quiser da arte. E então retomando o processo criativo da sua própria vida. Então é disso. Esse é um caminho que a gente traça nesse curso chamado Filosofia do Yoga. Convido vocês então a participarem, se teve interesse, motivou interesse, entra nesse curso, ele não vai se arrepender dele. É um curso inovador, é um curso provocativo. E para quem já está no curso, minhas boas-vindas. Nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado, até lá.